Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a doutrina do Espírito. Semana passada nós terminamos onde fala que o Espírito ele santifica e ele gera fruto. Nós conversamos sobre essa questão, falamos que o Espírito trabalha dia após dia em nós, é uma obra que vai sendo feita ao longo da nossa vida. Nós vimos no texto de 2 Coríntios capítulo 3, que vai nos transformando de glória em glória como pela sua imagem. E falamos que o Espírito também gera fruto em nós, ou seja, não há no cristão essa questão de o Espírito Santo está em mim, mas eu permaneço do jeito que estava antes de crer em Cristo. O Espírito vai mudando o nosso coração e ele nos faz perceber sempre que nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. E hoje eu gostaria de começar um tema que nós vamos falar sobre a atuação do Espírito no Antigo Testamento. Só que antes disso, nós vamos começar a tratar de uma forma introdutória, não necessariamente sobre isso. Nós começamos a conversar com alguns irmãos sobre escatologia um tempo atrás, e nós não começamos por Apocalipse, nós fomos vendo outros livros, outras questões. Então, quando nós vamos estudar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vamos ver outras questões, outras nuances sobre o tema que nós temos aqui. Mas antes disso, é importante que eu pegue minha Bíblia. Então nós vamos fazer um processo aqui de começarmos por Cristo, de visualizarmos Cristo, depois voltamos ao Antigo Testamento, falamos da atuação do Antigo Testamento, visualizamos a igreja da época de Jesus, do Pentecostes, e vamos olhar para nós nos dias de hoje. Gostaria de começar então lendo o texto de João capítulo 16, dos versículos 1 ao 4. João 16, 1 ao 4. Diz o seguinte: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Então Cristo aqui começa a falar sobre uma perseguição, sobre uma rejeição do próprio Cristo e daqueles que são seus discípulos. Então ele fala que eles serão expulsos, que serão perseguidos, e que essas coisas vão acontecer porque aquelas pessoas não conheciam a Deus, e eles deveriam estar preparados para serem perseguidos. O próprio Jesus já vinha falando desde o capítulo 15 sobre esta questão, sobre uma árvore que não dá fruto, sobre aqueles que são perseguidos, que nós seríamos perseguidos assim como Cristo foi perseguido, que aceitariam, como aceitaram a palavra de Cristo, aceitariam a nossa também. Então, Cristo começa a falar aqui então desta rejeição, desta expulsão deles dos lugares que eram considerados lugares de culto a Cristo. Versículos 5 ao 7 diz assim: Mas agora
Vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então Cristo fala que eu vou para junto do Pai, para que o Espírito venha. Então havia esta necessidade de Cristo ir aos céus para que o Espírito viesse nesta relação de plenitude, de derramamento do Espírito, como está em Atos capítulo 2, como cumprimento da profecia de Joel capítulo 2, de Cristo ascender aos céus para haver este derramamento do Espírito. Então havia esta necessidade de Cristo subir aos céus para que o Espírito fosse derramado. Versículos 8 ao 11 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então ele fala que o Espírito viria para convencer o mundo deste pecado, da justiça e do juízo, de que ele viria e deixaria as claras que nós somos pecadores e ofendemos ao Senhor, ofendemos o caráter santo do Senhor, e que o nosso único merecimento é a condenação. Então o Espírito serve para nos trazer este convencimento. Ou seja, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós somos regenerados, ou seja, nós temos uma nova vida e compreendemos aquilo que o Senhor fala através das Escrituras, compreendemos que somos pecadores e que necessitamos da graça de Deus. Somos justificados por Ele, ou seja, declarados justos, não que nós sejamos justos por nossos próprios méritos, mas somos declarados justos por Deus, né? Então, justificação por meio do sacrifício que Cristo fez, e somos santificados no sentido de separados por Deus, consagrados por Deus, por sermos salvos, e de uma santificação no sentido de vivermos uma vida santa diante de Deus, lutarmos contra o pecado. Então esta é a vida de uma pessoa com o Espírito Santo de Deus, que recebe o selo, a habitação do Espírito. A pessoa sem o Espírito de Deus, ela possui um coração duro, insensível, ela não liga para o pecado, ela peca e para ela às vezes aquilo não é nem pecado, ela não liga para aquilo. Aquilo até para ela é bom, ela se sente bem, ela sente que aquilo é motivo de vanglória para ela. Então ela tem um coração duro, ela não está nem aí, ela continua fazendo e ela posta na internet, no Face, no WhatsApp, e ela acha tudo isso muito bonitinho, muito legal, muito moderno. A pessoa tem um coração duro, é insensível. Ela não foi trocado o coração dela, o coração de pedra por um coração de carne. Ela permanece com um coração morto. Ela permanece morta e insensível. Uma pessoa sem o Espírito, o máximo que ela tem é algum tipo de remorso. O que é remorso? O remorso ele é diferente de arrependimento. O arrependimento ele se refere a você reconhecer que você cometeu um pecado, de que você está em erro, de que você cometeu uma ofensa contra Deus, e você tem este desejo de lutar contra o pecado, de se arrepender e de mudar de vida. Então há toda uma consciência que o Espírito Santo de Deus, que age em nós, faz com que nós tenhamos. Poxa, Senhor, eu pequei. E o que eu fiz é ofensivo para com o Senhor, desagrada ao Senhor, ofende seu caráter santo, e eu quero viver para agradar ao Senhor. Este é o arrependimento. O remorso nada mais é do que você pensar apenas nas consequências. Poxa, eu fiz algo aqui que eu fui pego, eu fui preso, ou eu fui demitido do meu emprego porque eu fiz algo errado lá, ou eu tirei uma nota baixa na escola porque a professora me deu uma nota baixa porque eu colei na prova, ou porque eu menti que fiz um trabalho e não fiz, na verdade.
e agora estou arrependido. Não é arrependimento, muitas vezes, é remorso. Porque quando surgir uma outra oportunidade de fazer aquilo que a pessoa fazer, vai fazer de novo. Ela não está arrependida, ela apenas olhou para as consequências e achou que as consequências são ruins. Então ela tem apenas aquele remorso, poxa, aconteceu algo ruim, bem que poderia não ter feito, né? Só que se acontecer de novo, ela vai fazer. Algumas pessoas dizem que a ocasião faz o ladrão. Não é verdade que a ocasião faz o ladrão, não é a oportunidade. É o coração do ser humano mesmo. Não é porque surgiu uma oportunidade dela roubar que ela vai roubar. Não é assim. É a questão do coração da pessoa. É a questão de você querer, de você entender a quem você serve. Se é a Deus ou a si próprio ou a Satanás. Uma pessoa sem o Espírito não há mudança nela. Ela não muda de verdade. Ela apenas muda a carcaça delas. Ela pode dar uma mudada na capa do livro, mas o conteúdo continua o mesmo. Ela tem apenas uma carcaça por fora muito bonita, mas por dentro está toda errada, toda suja. É como uma pessoa ajeitar tudo por fora, fazer uma plástica, fazer uma cirurgia para as varizes ali e tudo mais, mas ela está carcomida de câncer por dentro. Pode estar bonitinho por fora, mas ela já está em estado terminal se for fazer algum exame. Então ela apenas tem uma aparência. Não houve uma mudança verdadeira, não houve algo interior, apenas uma aparência. Aqueles slides estavam fora da ordem ali. Algumas questões que a gente vai responder ao longo do tempo que nós vamos ter aqui falando sobre este assunto, já que falamos aqui então de Cristo, que ele iria aos céus, que viria o Espírito, haveria um derramamento do Espírito, como nós vimos em Atos capítulo 2, estamos estudando aos domingos à noite. Nós vamos responder algumas perguntas ao longo dessas semanas que nós vamos conversar aqui. Como o Espírito atuava na vida dos crentes? Como eram salvos os crentes na época do Antigo Testamento? Havia uma regeneração naquela época? Kennedy, dá uma pausa aí. Deu um probleminha no nosso slide aqui. Meus irmãos, estão dentro daquelas perguntas que a gente estava fazendo. Também gostaria de colocar algumas reflexões para nós hoje. Por que é tão difícil de entender a nossa questão sobre o Antigo Testamento e o Espírito Santo? Ele é um tema difícil? Ele é um tema relativamente difícil. Mas o que deixa ele mais difícil ainda é que nós partimos já de falsos pressupostos das Escrituras. Nós já trazemos algumas verdades como se na verdade, deduções ou coisas que nós ouvimos ao longo da nossa vida e nós já tratamos como algo verdadeiro aquilo. Isso eu ouço até hoje de pessoas com quem eu converso, das quais eu faço visitas, ou até, às vezes, tem pessoas da nossa igreja que podem ter este pensamento. Tá? Por exemplo, algumas pessoas dizem, olha, o Antigo Testamento não é válido para os dias de hoje, então eu nem estudo o Antigo Testamento porque ele não é válido. Agora, eu estudo só o Novo Testamento ali, porque ali vai falar de Jesus, o Antigo Testamento não fala de Jesus, diretamente não, mas ele já aponta para Cristo, nós sabemos disso. Mas esse é o entendimento que as pessoas têm, e que o Antigo Testamento ele não serve de mais nada, tanto que as pessoas dizem, não, eu leio só o Novo Testamento, quando muito eu leio ali Salmos, Provérbios, que são bonitos, né, que são poéticos, então eu gosto de ler Salmos e Provérbios, que traz uma paz tão grande, né? Mas acho que as pessoas acabam não lendo Salmos imprecatórios, porque esses não trazem tanta paz assim. Porque as pessoas têm esse sentimento de que não, o Antigo Testamento está ali porque foi uma revelação de Deus, mas o que vale hoje é o Novo Testamento, ponto. As pessoas só não jogam fora o Antigo Testamento porque, acho que não, as pessoas não iam gostar muito, né?
mas na mente delas aquilo lá está relegado a um segundo plano. O Antigo Testamento não serve mais para elas. As pessoas entendem, muitas das pessoas ainda entendem que a salvação no Antigo Testamento era pela lei. As pessoas falam, não, a salvação lá no Antigo Testamento era pela guarda da lei, e a salvação no Novo Testamento é pela graça. Então as pessoas entendem que o crente do Antigo Testamento era salvo pelos méritos e o crente do Novo Testamento é salvo pela graça. Errado. Nós vamos ver isso ao longo das nossas semanas aí. E como consequência disso, elas vão entender que a graça não estava presente no Antigo Testamento. Olha, se Jesus não estava no Antigo Testamento, Jesus não havia morrido ainda, logo não existia a graça, portanto as pessoas eram salvas pelos seus próprios méritos. Isso é absurdo. Isso é praticamente uma heresia. Você falar que as pessoas não eram salvas pela graça no Antigo Testamento. Elas eram salvas pela graça de Deus, e nós vamos ver isso ao longo dessas semanas também. Uma outra questão aqui é que as pregações, as nossas pregações muitas vezes, estudos devocionais que são feitos no Antigo Testamento, são ralos. Se nós fizéssemos uma pesquisa com os irmãos esse ano, irmãos, vocês fizeram um devocional no Antigo Testamento em algum momento deste ano, tirando Salmos e Provérbios? Vamos deixar Salmos e Provérbios de lado. Foi feito um devocional no Antigo Testamento. Muitas vezes nós no Antigo Testamento é mais complicado, então eu deixo para fazer devocional em João, eu deixo para fazer devocional lá num livro lá do Novo Testamento, né? Em Gálatas, Efésios, porque o Antigo Testamento é difícil, é muito complicado, tem muita coisa ali que eu não entendo. Muitos irmãos nem olham para o Antigo Testamento. As pregações, muitas vezes, do Antigo Testamento, elas não expõem o texto apontando para Cristo. Elas olham apenas para um fato, para uma história, mas não apontam para Cristo. Elas não mostram o que isso nos leva com relação à redenção, com relação ao nosso Salvador. Nós acabamos nos limitando a contar uma história, e isso desde pequenos. Muitas vezes as crianças acabam conhecendo livros e livros da Bíblia, do Antigo Testamento, mas elas não sabem que conexão há com a salvação. Elas apenas conhecem a história de Noé, a história de Sansão, a história de Abraão, elas conhecem a história de Isaac, de Jacó, a história de Moisés, mas elas não entendem como isso aponta para Cristo, como isso aponta para a redenção. Dificilmente nas nossas exposições que a gente vê ao longo dos anos em outras igrejas, nós vemos abordarem livros inteiros. Nós temos esse desafio, tentamos fazer isso aqui na igreja. Elas apenas se limitam a contar as histórias mais conhecidas. Aí você pergunta para uma pessoa se ela leu algum livro da Escritura, ela fala: não, isso eu não li. Aí você pergunta: você já leu o livro de Zacarias? Ela fala: você está me zoando. Esse livro nem existe, está falando do Zacarias lá dos Trapalhões, dos anos 80, né? Esse livro nem existe da Bíblia. A pessoa nem sabe. Abacuque, Obadias, Amós, quem é esse aí? Quem são esses? Nunca ouvi falar. As pessoas não sabem. Não leram. As pessoas não se preocupam em olhar para a Bíblia como um todo. Elas acham que o que vale é o Novo Testamento. Então é um tema já um pouco mais complicado, e quando nós deixamos de lado ainda o Antigo Testamento, deixamos de olhar para a Escritura como um todo, ele se torna mais difícil ainda, porque você não compreende os princípios elementares. O autor aos Hebreus, ele fala sobre isso, ele vem falando ali sobre sacrifícios, ele vem falando sobre o tabernáculo, e ele fala para eles: olha, muitos de vocês já deveriam ser mestres, mas eu estou tendo que tratar com vocês dos princípios elementares, porque vocês se tornaram tardios em aprender, tardios em ouvir. Então nós vemos aí alguns efeitos
limitadores aí, inclusive nossos aí, por negligenciarmos os ensinos do Antigo Testamento. Vamos iniciar falando sobre o Espírito no Antigo Testamento. Vamos ver este progresso da revelação, como se fosse uma semente jogada ali, que ela vai germinando até chegar a nós aqui hoje. Como nós falamos, o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Vamos olhar alguns textos lá, Salmo 19, versículo 4 e 14. Nós vamos as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqui duas questões pelo menos nós tratamos neste versículo, que é o autor ele desejando que as palavras dele sejam agradáveis ao Senhor. E isso, uma pessoa sem ser uma pessoa regenerada, sem ter uma nova vida, não tem este desejo de ter de ser agradável ao Senhor, de suas palavras, o meditar do coração serem agradáveis a Deus. E a segunda questão é: Senhor, rocha minha, redentor meu. Então o autor ali já viu o Senhor como um redentor, como um salvador, como alguém que o salvou, que o tirou da escravidão e da perdição. Aí no texto lá de Isaías, capítulo 43, o versículo 11, o texto lá nos mostra a exclusividade da salvação de Deus. O texto lá fala: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Ou seja, aqui o próprio Deus falando, mas nós podemos apontar para Cristo aqui como o Senhor é o Salvador. Ele nos mostra: a salvação está apenas nele, através do seu Filho. A mensagem apontando para Cristo, mesmo que você não veja explicitamente falando: olha, é Jesus quem salva. Mas a salvação está apenas em Deus. Ok? Então o Antigo Testamento ele aponta para Jesus. A salvação, será que ela sempre foi pela graça ou no Antigo Testamento ela foi pelas obras? O Salmo, vamos lá para o Salmo novamente, Salmo de número 6, no versículo 4, diz o seguinte: Salmo de número 6, no versículo 4. O texto lá nos diz assim: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me pelas minhas obras. Não, o texto lá está falando: salva-me por tua graça. Salva-me por tua graça. Não é o que eu ou você fazemos, mas é pela graça do Senhor desde o Antigo Testamento. O autor fala: Senhor, salva-me pela tua graça. Não é o que eu faço, mas é o que o Senhor faz em mim, o que o Senhor fez em mim. É graça. É algo que eu não mereço. É algo que o Senhor faz em mim. Um pouquinho para frente, no Salmo de número 13, versículo 5. O texto lá diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Ele confia na graça do Senhor. Ele não estava confiando nos sacrifícios que ele poderia fazer.
Ele não estava confiante na circuncisão que havia sido feito ao 8º dia de vida. Ele não estava confiante nas orações que ele fazia. Ele não estava confiante nas festas que ele participava. Ele não estava confiante em nada disso. Ele confiava na graça de Deus, porque todas essas festas, todos esses ritos, sacrifícios deveriam apontar para um Redentor e mostrar que alguém estava sendo sacrificado, alguém inocente estava sendo sacrificado no lugar de alguém que era culpado. Ele compreendia a graça de Deus. Confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Não fui eu quem conquistei, mas foi o Senhor, pela sua graça, quem me proporcionou salvação. Portanto, o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. O Antigo Testamento nos mostra que a salvação é pela graça e não pelas obras. E será que existe então uma justificação pela fé, já desde o Antigo Testamento? Ou o ser humano era justificado por meio das obras, por meio do sacrifício, por meio das festas, por meio das suas orações, de tudo aquilo que ele fazia lá? Vamos dar uma olhadinha. Gênesis capítulo 15, versículo 6, que vai ser conferido com Romanos capítulo 4, versículos 2 e 3. Gênesis 15, 6 diz o seguinte: falando aqui de Abraão, que ainda era Abrão. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Então Abraão creu no Senhor e isto lhe foi imputado por justiça. Vamos dar uma conferência lá com Romanos capítulo 4, versículos 2 e 3. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ele fala, se Abraão fosse justificado por obras, ele teria que se gloriar, mas ele não foi justificado por obras. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado, dado por justiça, ele foi justificado pelo Senhor. É algo gracioso. Não foi ele quem conquistou, não foram as obras de Abraão. É graça. É favor de Deus. Um pouquinho para frente, Gálatas 3, versículos 8 e 9. O texto lá vai nos falar assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ora, a Bíblia chama Abraão de crente, e a Bíblia nos fala aqui que a Escritura previu que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciando o Evangelho a Abraão. Ou seja, essa semente foi plantada em Abraão, que foi justificado graciosamente, um Evangelho pré-anunciado a ele. O Evangelho estava sendo pregado lá. Não de forma como nós temos hoje, com esta forma plena que nós temos hoje, com todo o cumprimento das Escrituras até o momento de Cristo, pleno cumprimento, não no sentido de toda a Escritura ser cumprida, mas de toda ela estar completa. Mas eles já tinham este pré-anúncio do Evangelho. O Evangelho já era pregado no Antigo Testamento. Não era um lugar lá onde você tem uma lista de regras e você tem de cumprir todas essas regras. O Antigo Testamento, na verdade, traz a lei de Deus como uma forma de mostrar que o caráter de Deus é santo
e que aquele é o padrão perfeito de Deus para a santidade e que você e eu não temos capacidade alguma para cumprirmos aquilo. E, portanto, ele nos aponta a graça de Deus. Já que você não consegue cumprir toda a lei, você necessita da graça de Deus. O texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele vai ser uma citação de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Texto bastante conhecido nosso. Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, este texto, ele é uma citação de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, onde o profeta diz: eis o soberbo, sua alma não arreta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque está falando isso, que o justo viverá pela fé. Eles já viviam pela fé no Antigo Testamento, não era por obras, era pela fé. O justo vive pela fé e não por obras. Percebam que há um progresso da revelação, onde as pessoas, o Evangelho vai se tornando mais claro até a vinda de Jesus, e aí vemos as cartas paulinas, o Apocalipse, mas o Evangelho já era pregado no Antigo Testamento, a graça já estava presente no Antigo Testamento, a justificação por meio da fé já estava presente no Antigo Testamento. Isso não muda. Nós vemos no Antigo Testamento a questão da circuncisão. A circuncisão era um símbolo do crente ser parte do povo de Deus, de uma pessoa que pertencia à aliança com Deus. Obviamente que nós não cremos que isto faz com que nós tenhamos aqui, então, já que a circuncisão era um símbolo de fazer parte do povo de Deus, então nós devemos batizar a criança. Não cremos desta forma. Ele é apenas uma figura aqui de pertencimento ao povo de Deus. Até porque apenas os homens eram circuncidados por motivos óbvios. Então a circuncisão ela era este símbolo de pertencimento, né? Como em Gênesis capítulo 17, vai falar ali Abraão. E nós vamos olhar o texto de Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12, por exemplo. Colossenses 2, versículos 11 e 12. O texto ali vem nos falando acerca deste assunto. Fala assim: nele fostes também circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, 11 e 12. Então o texto lá, ele fala que nós somos, que a nossa circuncisão é a circuncisão de Cristo, porque nós fomos sepultados juntamente com ele no batismo, e nós somos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, a nossa circuncisão é uma circuncisão espiritual. Nós fomos despojados do nosso pecado, e o batismo tem esse significado de que nós morremos para nós mesmos, compreendemos que somos pecadores e vivemos para Cristo agora. Nós temos esta compreensão. Nós vemos também na Páscoa uma figura do que iria acontecer
no Novo Testamento. Quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, Moisés, antes de sair com o povo, coloca o sangue nos umbrais das portas, eles vão assar ali o cordeirinho, comer as ervas amargas, os pães asmos, tá? Com todos os lombos cingidos, prontos para sair da terra. E nós vamos ver no Novo Testamento, em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 15, a questão de Jesus participando desta outra Páscoa que fala aqui, deste momento. Versículos 22, 15 e 16. O texto lá nos diz assim: E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei até que ele se cumpra no reino de Deus. Em versículos 19 e 20: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então ele está falando de o sangue da nova aliança. Existe um novo pacto, uma nova aliança. A regeneração, ela estava também presente na antiga aliança. Se você for atentar para isso, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele ainda faz parte da antiga aliança, porque esta nova aliança é uma nova aliança que existe a partir do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo. Nicodemos ainda existia na fase. O texto é relatado no Novo Testamento, mas Nicodemos fazia parte do antigo pacto, que era do Antigo Testamento, porque o sangue é o sangue da nova aliança a partir do sacrifício de Cristo. O próprio Cristo, ele veio para ser o cumprimento da lei, para cumprir e ser o cumprimento da lei. Ou seja, a regeneração, a nova vida já estava presente no antigo pacto, tanto que Jesus fala para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Ora, mas como assim nascer da água e do Espírito, se ainda o Espírito Santo não tinha sido derramado em Atos capítulo 2? O Espírito Santo estava lá. Era necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Jesus não falou para ele: olha, é necessário que você cumpra a lei, que você faça sacrifício. Até porque ele já era um fariseu, certamente já fazia isso. Mas era necessário nascer da água e do Espírito. A santificação estava presente na antiga aliança, ou seja, você não era salvo por aquilo que você praticava, por aquilo que você fazia no templo, no tabernáculo, pelas orações que você fazia, pelas festas que você participava, mas a santificação já estava presente lá. Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8. O texto lá nos diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Primeiro ele fala: sede santos. É necessário santidade, viver em santidade. E depois ele fala: eu vos santifico. Ele dá a ordem e ele fala que ele é o provedor disso também. A santificação é necessária e a graça está presente. Ele não fala: santificai-vos, se virem aí. A lei está aí. Vamos lá, vocês vão cumprir toda a lei, santifiquem-se. Ele fala: eu vos santifico. Isso é graça, irmãos. Você e eu não conseguiríamos. Misericórdia de Deus. Nós vamos
encerrar por aqui. Semana que vem nós continuamos, senão vai ficar bem longo o nosso estudo. Essa foi uma introdução que a gente quis dar aqui, e espero que a semana que vem a gente possa continuar desse ponto e começar a esclarecer ainda mais este nosso tema. Apenas lembrando algo que eu esqueci de falar no início, que a partir do ponto onde nós falamos ali acerca do Espírito Santo, aqui falando de circuncisão, da Páscoa, foi uma adaptação de uma palestra do pastor Mauro Meinstein, e vamos ter outras adaptações que serão citadas aí também do Franklin e de outros livros, a gente vai citá-los aí. Ok? Deus abençoe.